Olá! Bom dia! Você está assistindo ao Repórter Visual, um programa acessível da TV Brasil. E as novidades sobre o nosso programa você também pode acompanhar pelo facebook.com/visual TV Brasil. O Repórter Visual começa agora, o primeiro programa jornalístico da TV brasileira feito em Libras. Uma pesquisa publicada na revista científica Nature mostrou que várias espécies de tubarão em extinção são alvos da pesca predatória. O estudo teve a participação de pesquisadores do Brasil e da Austrália. Em muitos mercados do Brasil, a carne é vendida como cação. E além da produção interna, o país importa cerca de 20 mil toneladas por ano. Esse comércio virou ameaça. No litoral brasileiro, há centenas de espécies de tubarão. A pesca de 27 delas está proibida devido ao risco de extinção. A pesca ilegal ocorre principalmente no litoral amazônico, que compreende os estados do Amapá, Pará e Maranhão. Nos portos, os animais chegam tão mutilados que os pesquisadores precisaram recorrer a exames laboratoriais para identificar as espécies. Se chegasse algum órgão de fiscalização, para verificar se havia alguma espécie ameaçada sendo desembarcada, eles não teriam como fazer ter a materialidade de prova, para poder fazer algum tipo de punição. Além da ameaça ao equilíbrio ecológico, o consumo de carne de tubarão pode ser prejudicial à saúde humana. Todos os contaminantes que a gente tem no ambiente, seja de despejo de porto, em questão de derrame de petróleo, ou até mesmo os organoclorados, que são essas substâncias que tem nos agrotóxicos, eles vão para o oceano através do esgoto e tudo mais, e isso acaba sendo incorporado na carne desses animais. Cientistas do Instituto Butantan, em São Paulo, descobriram uma diferença fundamental nos hormônios que desencadeiam o estresse físico e o estresse psicológico. E isso pode ajudar no desenvolvimento de novos remédios contra a depressão. Depressão, uma doença muitas vezes silenciosa, mas que compromete a qualidade de vida de mais de 300 milhões de pessoas em todo o mundo, segundo dados da Organização Mundial de Saúde. No Brasil, cerca de 11 milhões e meio de pessoas têm depressão. Nesse cenário, criar medicamentos mais eficazes é um desafio para a indústria farmacêutica. Que o estresse é um gatilho para a depressão, isso a ciência já sabia. Mas agora, pesquisadores aqui do Instituto Butantan descobriram que o estresse físico e o psicológico são controlados no cérebro por hormônios diferentes. E é o estresse psicológico que pode desencadear a depressão. Mas nós estamos justamente trabalhando no sentido de mapear no cérebro as áreas que estão envolvidas com a resposta hormonal ao estresse psicológico e as que estão envolvidas com a resposta ao estresse físico. A pesquisa vem sendo desenvolvida há mais de 10 anos e pode tornar mais preciso o modelo de testes de antidepressivos. Com isso, a indústria farmacêutica não perderia tanto tempo investindo em testes que mais para frente com os medicamentos vão acabar falhando quando testados em humanos. E isso acaba se refletindo quando um medicamento chega à prateleira da farmácia, ele vai ser mais confiável e mais barato. 14 brasileiros já subiram no pódio olímpico em provas aquáticas, hein? É isso aí. 2 deles, em especial, tinham tudo para não se tornarem nadadores. Mas eles deixaram para trás os traumas com a água e fizeram história. Isabela tem 3 anos e nadar já é parte da vida dela. A natação é fundamental, que é preservação de vida até, Numa hora de emergência, ela tem que saber nadar. A preocupação não é à toa. 17 pessoas morrem todos os dias por afogamento no país, a segunda maior causa de óbito de crianças de 0 a 14 anos. Quem quase entrou para essa estatística foi Thiago Pereira. Quando ele tinha 1 ano, caiu em uma piscina e foi salvo por um primo. Mas o que poderia ter virado um trauma para o Thiago Pereira virou uma lição.
Ele foi matriculado pela mãe numa escolinha para nadar numa piscina como essa aqui. Anos depois, se tornou o maior medalhista da natação em Jogos Pan-Americanos. O esporte, antes de ser uma prática competitiva, é a possibilidade do ser humano se desenvolver nas suas múltiplas habilidades. Se encontra um professor que observa que aquele nível de habilidade é um pouco diferenciado da média, de repente essa criança ou esse jovem está encaminhado para o resto da vida. Foi assim com Poliana Okimoto. Prodígio das piscinas, ela se destacou mesmo nas maratonas aquáticas. O curioso é que antes ela tinha medo de nadar no mar. Eu era campeã brasileira e sul-americana, porém nos campeonatos em mar eu poderia ser medalhista olímpica ou até ser algo a mais que eu nunca conseguiria ser na piscina. Então, eu tive que me expor ao medo. Poliana ainda viveu um drama no mar. Na Olimpíada de Londres, em 2012, teve uma crise de hipotermia. Mas 4 anos depois, a consagração, a medalha de bronze nos Jogos do Rio. O esporte ensina muito a gente isso, né? A gente ter resiliência, principalmente essas vivências que lá atrás foram negativas, se transformaram positivas e me fizeram ganhar essa medalha olímpica tão sonhada. Olá, tudo bem? Hoje é uma data muito especial, o Dia Internacional da Síndrome de Down, que tem por objetivo conscientizar as pessoas sobre a importância da luta pelos direitos igualitários, o bem-estar e a inclusão das pessoas com Down na sociedade. Não, o Down não é uma doença, é uma mutação do material genético humano. E a escolha da data traz uma curiosidade. Foi determinado 21/3 em alusão aos 3 cromossomos no par 21, característicos da pessoa com a síndrome. Nessa data, instituições e escolas aproveitam para promover atividades como palestras e workshops sobre a síndrome, peças de teatro, campeonatos esportivos e caminhadas e corridas solidárias para divulgar campanhas de formação com crianças com Down. No Brasil, estima-se que existam 300 mil com a síndrome. Apenas 60 iniciam cursos profissionalizantes por ano. Embora a garantia de direitos tenha avançado muito na lei, a realidade nem sempre condiz com a expectativa. Ainda há um longo caminho a ser percorrido, mas os avanços são crescentes. A expectativa das pessoas desse segmento quase dobrou nos últimos 30 anos e a inserção na sociedade caminha lentamente, mas caminha. É uma conquista diária. A lei prevê que as crianças com Down devem ser matriculadas em escolas regulares para a convivência saudável entre todos e abrindo caminho para um aprendizado pedagógico mais eficiente. Em 2015, por exemplo, tivemos a primeira professora com síndrome de Down do Brasil, a potiguar Débora Seabra, agraciada com o prêmio Darcy Ribeiro de Educação, outorgado pela Comissão de Educação da Câmara Federal. O importante em nosso exercício diário de cidadania é combater o mito que transforma uma diferença num rótulo, em tempos em que a intolerância com o que é diferente é muito grande. As pessoas com Down possuem tanta capacidade como todo mundo. Portanto, a síndrome não os define. Quem tem Down deve, principalmente, ser estimulado a ter sonhos e projetos, a crescer, estudar, trabalhar e ter sua vida social como qualquer um. Seguir em direção à sua autonomia. Limitações? Quem não as tem, não é mesmo? O segredo é conviver, viver de igual para igual, com todo tipo de diversidade. É sempre muito enriquecedor. Devemos olhar para a pessoa e não para a síndrome. Um abraço para você que acompanha o Repórter Visual e até a próxima. A evolução constante da tecnologia nas últimas décadas causou grandes mudanças na sociedade. Pois é, a transformação chegou ao mercado de trabalho e, com ela, surgiram novas profissões e funções. Júlio está no último ano de Engenharia da Computação. O curso é ligado à tecnologia e ao mundo digital, mas mesmo assim ele busca um complemento à formação e ainda tem dúvidas sobre como começar a carreira. Apesar de eu estar no final do curso e, entre aspas, deveria estar totalmente apto para entrar no mercado de trabalho, mas eu sinto que
Na verdade, não, eu tenho muita coisa que aprender ainda. Esta sensação tem sido cada vez mais comum. Nos últimos anos, o mercado de trabalho viveu uma revolução com a internet e muita coisa mudou. O emprego da forma que nós conhecemos hoje pode desaparecer em algumas décadas. De acordo com a Universidade de Oxford, 47% das profissões podem ser automatizadas até 2030. Outro estudo de um instituto australiano mostra que 60% dos estudantes universitários se preparam para carreiras que podem não existir em um futuro próximo. Novas profissões e habilidades já são demandadas nas empresas. É o caso do João Gabriel, que é especialista em algo que até bem pouco tempo não existia, o Big Data. É um fenômeno que a gente está vivendo hoje em função da nossa revolução digital, que é a imensa disponibilidade de dados que tanto as empresas como os próprios cidadãos estão tendo acesso hoje como nunca tiveram na história. Então, sob o ponto de vista das organizações, utilizar Big Data é saber capturar esses dados, tratar esses dados e utilizá-los para gerar valor para o negócio. Dois conceitos são bastante repetidos aqui quando se fala em profissões do futuro: estratégia e negócios. Uma visão muito profunda das principais questões da empresa, e cada empresa tem questões diferentes. Então, entender o negócio, entender o setor onde ele está atuando, entender o problema do projeto que ele está pegando, se é uma questão de relacionamento com o cliente, se é uma questão financeira, enfim, tem N problemáticas dentro de uma organização e ele precisa ter essa compreensão dessas múltiplas dimensões que coexistem numa organização. E o Repórter Visual fica por aqui. Pelo WhatsApp, você tem um canal direto de comunicação com a gente. Anota aí o número 021 974 522 300. Fique agora com o Repórter Brasil, com tradução em Libras. Continue com a gente. Bom dia para você. Tchau.